Boa noite, está começando o nosso encontro diário para falar sobre logística, transporte e infraestrutura. E a gente começa o BNews 19 horas de hoje com a notícia do setor de aviação. As companhias aéreas Gol e Azul anunciaram o fim das negociações para uma possível fusão. A Gol anunciou nesta quinta-feira a desistência do processo de fusão com a Azul e o fim do acordo de compartilhamento de voos firmado em maio de 2024. A decisão confirmada pela Azul encerra tratativas que poderiam resultar na maior companhia aérea do país. Segundo o grupo Abra, controlador da Gol, as conversas iniciadas em janeiro pouco avançaram diante das mudanças no cenário operacional e financeiro das empresas. Apesar do rompimento, a holding afirmou permanecer aberta a novas discussões no futuro. Em nota, o Ministério de Portos e Aeroportos destacou que o setor aéreo brasileiro segue em crescimento com o aumento na demanda por voos nacionais e internacionais. O MPOR reforçou ainda que o país continuará contando com 3 grandes companhias aéreas, Gol, Azul e Latam, o que garante a competitividade e mais opções para os passageiros. A Gol concluiu recentemente o seu processo de reestruturação internacional e segue em expansão. Já a Azul está em fase final de reorganização financeira. Com o fim da fusão, os consumidores não terão prejuízo. As companhias afirmaram em nota que irão honrar todos os bilhetes emitidos dentro da parceria e reforçaram o seu compromisso em fortalecer a estrutura de capital da empresa. Esse assunto repercutiu bastante nas redes sociais. Na Rede X, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse que as conversas envolvendo as empresas e suas subsidiárias foram oficialmente encerradas. O resultado é fruto do fortalecimento das companhias aéreas e do crescimento da aviação no Brasil, impulsionando o turismo de negócios e lazer. O setor se consolida, gerando mais oportunidades e conectando o país. Essas foram as palavras do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. E ainda falando do setor de aviação, o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte registrou em julho o maior movimento de passageiros internacionais da história. A informação foi divulgada nesta semana. Foram mais de 62 mil embarques e desembarques no mês, superando o recorde anterior de 2018. A administração do BH Airport afirma que o resultado reforça o papel do terminal como hub de conexões em expansão. Atualmente, o aeroporto oferece voos diretos para 6 destinos internacionais e mais de 40 nacionais. O ministro do Turismo, Celso Sabino, pediu demissão do cargo nesta sexta-feira. A decisão foi tomada após o União Brasil, partido ao qual é filiado, romper com o governo Lula e determinar que seus membros deixassem funções do executivo. Sabino ocupava a pasta desde agosto de 2023 e entregou pessoalmente o pedido ao presidente da República. O Palácio do Planalto deve anunciar nos próximos dias o nome do novo ministro do Turismo. Vamos ver agora outros assuntos que foram destaque nesta sexta-feira. As importações cresceram 4,8% e a balança comercial do Brasil por via marítima registrou recuo de 17,2% em relação ao mesmo período de 2024. Apesar disso, os terminais de uso privado movimentaram mais de 422 milhões de toneladas, um crescimento de 1,9%. Os dados são da ATP, a Associação de Terminais Portuários Privados. Segundo a organização, o comércio brasileiro foi impactado em meio às incertezas da economia global, influenciado por alterações tarifárias em grandes mercados, conflitos geopolíticos e eventos climáticos adversos. O presidente americano Donald Trump anunciou novas tarifas para medicamentos, caminhões e móveis importados pelos Estados Unidos, com vigência a partir de 1º de outubro. As taxas variam entre 25% e 100%. O anúncio foi feito por Trump nas redes sociais e a razão, segundo o presidente, é frear a inundação em larga escala desses produtos em solo norte-americano, o que prejudicaria os fabricantes nacionais. 3 empresas apresentaram propostas no processo de licitação que prevê a implementação do VTMIS, o Sistema de Gerenciamento de Informações do Tráfego de Embarcações no Porto de Santos. As empresas interessadas são a ATEC Negócios em Tecnologias, Consórcio Portulano e Consórcio VTMI Santos. A nova tecnologia será instalada em diversos pontos do porto organizado e vai otimizar o tráfego de embarcações no maior porto do país. A Autoridade Portuária de Santos vai analisar agora as propostas técnicas para o projeto.
A expectativa da APS é que as obras para o VTMIs comecem no início de 2026. A Toyota suspendeu a fabricação de carros em todo o território brasileiro em decorrência da microexplosão atmosférica que atingiu a fábrica de motores da montadora em Porto Feliz, em São Paulo. Com isso, a Toyota deixa de fabricar 10 mil carros por mês de produção. 2 modelos de automóveis foram paralisados e o lançamento de uma nova linha marcada para outubro foi adiada. A empresa ainda estima deixar de exportar 12 mil motores aos Estados Unidos, Argentina e outros países da América do Sul. A fábrica deve retomar as produções somente em janeiro de 2026. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta sexta-feira da cerimônia de posse do Conselho Federal de Participação Social da Bacia do Rio Doce e Litoral Norte Capixaba. A execução do novo acordo da Bacia do Rio Doce começou a sair do papel nesta sexta-feira, com a instalação e posse do Conselho Federal de Participação Social da Bacia do Rio Doce e Litoral Norte Capixaba. O evento aconteceu no Palácio do Planalto e teve a presença do presidente Lula. O colegiado é responsável por acompanhar a aplicação dos recursos do acordo, que prevê a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, há quase 10 anos. O desastre deixou 19 mortos e impactos ambientais e sociais em dezenas de municípios até a Foz do Rio Doce, no Espírito Santo. A novidade desse acordo é a criação de um novo modelo de governança com participação paritária entre o governo e a sociedade civil. Serão 36 membros no total que vão deliberar sobre o uso dos recursos destinados a projetos de desenvolvimento local e recuperação da região. Então, os projetos direcionados a esses eixos vão ser discutidos e debatidos nesse conselho, vão ser aprovados nesse conselho e aí é encaminhado para o BNDES, que é o órgão, é o banco que tem expertise para isso, para poder operacionalizar esse processo de transferência de recursos para a comunidade e poder que isso seja implementado na bacia. Nós estamos com muita esperança que essa experiência possa ser muito bem sucedida e poder ser um exemplo para o mundo também. Ao todo, as mineradoras envolvidas terão de pagar 100 bilhões ao longo de 20 anos. Desse montante, 5 bilhões estão reservados especificamente para ações de organização social e popular, a serem executadas sob o acompanhamento direto do Conselho. Um trem que transportava milho descarrilou ao se chocar contra um caminhão em Araraquara, interior de São Paulo, na tarde de ontem. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Na colisão, o caminhão que carregava cana-de-açúcar foi arrastado por 200 metros. 14 vagões tombaram e parte da linha férrea foi danificada. Nós entramos em contato com a Rumo Logística, responsável pela linha, sobre o ocorrido. E segundo a empresa, o motorista do caminhão não respeitou a sinalização do local e tentou atravessar a linha férrea enquanto a locomotiva se aproximava. E que o maquinista cumpriu todos os protocolos de emergência, acionando a buzina e os freios de emergência, mas não foi possível evitar a colisão. A concessionária afirmou que trabalhou em conjunto com órgãos competentes para liberar a via e a circulação de trens foi normalizada. A Rumo reforçou que, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, a linha férrea é sempre preferencial para a passagem de trens. Essas imagens que você viu é do drone Le Petit. E terminou hoje o Norte Export 2025, encontro promovido pelo Grupo Brasil Export em Belém, no Pará. O último dia do Norte Export 2025 teve 3 painéis de debate. A primeira mesa de discussões abordou as operações de gás, combustíveis e a transição energética em portos e terminais da região norte do país. A Petrobras liberou estudo sobre a foz do Rio Amazonas recentemente. Segundo o diretor de atração de investimento da agência Amapá, Antônio Batista Ribeiro Neto, essa liberação representa o início de uma nova fase logística e econômica na região. Nós teremos as atividades sendo implementadas e essas atividades são muito demandantes da logística. Então, um evento super apropriado para essa temática, para essa discussão, porque, por diversas razões, nós ainda temos aí algumas melhorias a serem realizadas do ponto de vista de infraestrutura portuária, né? Mas não somente portuária, visando dar esse suporte a essas operações que
agora vão começar. O segundo painel do dia tratou da regulação da exploração dos espelhos d'água, visando aperfeiçoar o uso dessas áreas. A exploração desses espaços é regulada pela Lei dos Portos e por normas da ANTAQ. E neste ano foi publicada uma regulamentação normativa que instituiu o contrato de uso do espelho d'água. Mas a regulamentação ainda precisa ser melhor definida para áreas fora da administração das autoridades portuárias, segundo os participantes. Abriu o leque, só que ainda tem uma vacância aí para quê? Fora do porto organizado não está propriamente regulado. A Resolução Normativa 13 trouxe, mas ela é frágil nesse aspecto. E tanto é que está sendo revisada a Resolução Normativa 13 e é o tema do dia sobre esse aspecto. O painel que encerrou a programação da 6ª edição do Norte Export debateu soluções para agilizar investimentos e concessões de hidrovias, rodovias e ferrovias na região. O diretor do Departamento de Navegação e Fomento do Ministério de Portos e Aeroportos, Otto Luiz Burlier, destacou o trabalho da Secretaria Nacional de Hidrovias para reforçar a importância das hidrovias, tanto para a sociedade como para o setor produtivo. O governo federal tem planos para desenvolver o modal hidroviário e a criação da secretaria no ano passado é um sinal dessa movimentação. A gente tem trabalhado desde então, diuturnamente, para tentar potencializar e desenvolver as hidrovias no Brasil. A gente sabe que temos um potencial de crescimento absurdo. Hoje, infelizmente, a gente utiliza apenas 5% de toda a matriz logística é realizada por meio das hidrovias brasileiras. A gente comparando com outros países, outros continentes que têm um perfil parecido com o nosso, a gente vê o potencial que a gente tem para crescer no Brasil. Falando um pouco sobre o seu tema, se me permitir até abrir um pouco mais, a gente entende que as concessões hidroviárias é o grande legado que a gente gostaria e pretendemos deixar nessa gestão. O BNews 19 horas desta sexta-feira fica por aqui. Uma excelente noite para você e a gente volta a se encontrar na segunda-feira. Um ótimo final de semana para todo mundo.